Bom dia, nessa quinta-feira estamos com ele aqui, ó, irmão Giovanni. Glória a Deus. Bom dia, com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a você, pai, bom dia a você, mãe, bom dia a você, filhos. Queremos aqui na manhã deste dia glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o seu Deus é bom e a sua misericórdia é para todos sempre. Queremos bendizer o nome do Senhor. A Bíblia diz: bendiz a minha alma, ó Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos ser gratos ao Senhor Deus por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fará, por tudo que o Senhor irá realizar no meio de cada um de nós. Nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode, um Deus que por mim, por ti, tudo executa, um Deus que é fiel, um Deus que é verdadeiro, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que dá vida e vida com abundância, e que verdadeiramente este Deus, ele procura habitar no meio do teu coração, quando eu e você tenhamos a oportunidade de ouvirmos a palavra do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu Filho, que derramou seu sangue precioso por amor à vida de cada um de nós, e abrimos o nosso coração e deixamos Jesus entrar, porque verdadeiramente a palavra do Senhor, ela há de se cumprir na vida de cada um de nós. Deus, o arquiteto da vida, tem um propósito de salvação para mim e para a vossa alma. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum de nós se perca, antes converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. A palavra de Deus vem dizer, meu amado irmão, louvado seja Deus, que certa vez um pai de família, ele tinha 2 filhos, e o mais jovem e o mais moço. O mais moço chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte da fazenda que a mim pertence. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que assim o pai o fez. O pai vendeu uma parte da fazenda, deu aquele filho mais moço, e aquele filho mais moço pegou aquele seu dinheiro e levou para uma terra bem longe. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele jovem pegou todo aquele seu dinheiro naquela terra que eles chegaram, e ali gastou todo aquele seu dinheiro, desperdiçou com meretriz, com festa, com os amigos. E a Bíblia diz que veio ali naquele lugar uma grande fome. Louvado seja Deus. E aquele jovem começou a padecer necessidade. Aquele jovem que saíra da casa do pai, louvado seja Deus. Veio uma grande fome e a Bíblia diz que ele passou a padecer necessidade. E a Bíblia diz que um homem o levou para apacentar porcos. A Bíblia diz que ninguém o dava nada. E um homem o levou para apacentar porcos nos campos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele jovem que saíra da casa do pai, louvado seja Deus, ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, meus amados, que aquele jovem, caindo ele em si, disse: pequei contra os céus, pequei contra meu pai, já não sou digno de ser chamado de filho, mas vou voltar à casa do meu pai, porque lá os trabalhadores do meu pai, já na beira do meu pai, passam melhor do que eu aqui padecendo necessidade. Louvado seja Deus. Assim a Bíblia diz que aquele jovem o fez. A Bíblia diz que ele voltou à casa do pai. De longe a Bíblia diz que o pai o avistou, louvado seja Deus. Quando ele se aproximou, o pai o beijou, o abraçou e disse: ei, traga-me uma túnica, traga-me um anel, traga-me uma alpádega, louvado seja Deus, e mate um boi cevado, porque este é meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Alegrai-vos comigo, louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, amado, o Senhor Deus é bom. Louvado seja Deus, este jovem saiu com seus projetos que foram frustrados. Louvado seja Deus. Mas o pai que o amava, louvado seja Deus, o pai não o desprezou. O pai, a Bíblia diz que quando ele voltou à casa do pai, o pai o abraçou, o beijou. Louvado seja Deus. Não dá uma túnica, um anel, mate um boi cevado e alegrai-vos comigo. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer na manhã deste dia, meu irmão, que não importa a situação que você se encontra hoje, este jovem se encontrava nos campos, apacentando os porcos, desejando comer as bolotas que os porcos comiam. Louvado seja Deus. Mas caindo ele em si, voltou à casa do pai. Ei, meu amado, o pai está de braços abertos esperando o filho que o ama. Louvado seja Deus. E o abraçar e o beijar e fazer uma grande festa. A Bíblia diz que há uma alegria diante dos anjos do Senhor por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. O que distancia muitas e muitas vezes você de Deus é o meu e o teu orgulho. A Bíblia diz que o orgulho Deus abate. Louvado seja o nome do Senhor. E que verdadeiramente a graça de Deus ela venha abundar em nossos corações. Que nós venhamos entender que Deus, o arquiteto da vida, o Deus que nos fez para o louvor da sua glória, ele verdadeiramente ele olha para o homem no livro de Gênesis, capítulo 2, e diz: tu és pó, e ao pó voltarás. Louvado seja Deus. Meus amados, nós somos feitos da imagem e semelhança do Deus vivo. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, que a minha e a tua vida aqui nessa terra dos viventes, ela é passageira. A Bíblia diz no Salmo 70 que depois dos 70 anos é só cansado e enfado. Louvado seja Deus. É por isso que nós temos que glorificar a Deus por este dom maravilhoso que Deus nos deu, a vida, e nós
amar, de nós viver, louvado seja Deus, na presença do Senhor, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, e ser grato a Deus por este dom maravilhoso que Deus nos deu. Ama a sua esposa, ama os seus filhos, ama o seu próximo, cultiva o amor, cultiva a paz, cultiva o respeito, louvado seja o nome do Senhor, e isso Deus se agrada, porque verdadeiramente, amado, Deus, Ele é lindo. Ele é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, apesar do meu dos teus pecados, apesar da minha e das tuas falhas, apesar da minha e das tuas transgressões, o Senhor Deus nos ama. Antes que eu e você viéssemos a existir, Ele já nos amou primeiro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Hoje, amado, louvado seja Deus, nós estamos aqui, o amanhã pertence a Deus. Hoje, todo dia o Senhor Deus quer salvar, todo dia o Senhor Deus bate na porta do meio do teu coração, querendo entrar e fazer morada. Louvado seja Deus. Eu rogo a Deus que a graça de Deus nos alcance, que a presença do Senhor seja notória na vossa vida, e glorificai a Deus, exaltai o nome do Senhor, porque o seu Deus é bom, e todo o tempo a sua misericórdia é de geração em geração. A Bíblia diz, li de Isaías 55, versículo 3, inclinai os vossos ouvidos e ouve-me e vinde a mim, que a tua alma viverá. Este jovem, amado, ele passou uma lição para mim e para você. Ele caindo em si. Louvado seja Deus. Qual é a vida que você está vivendo hoje, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Deus quer mudar a tua história, Deus quer transformar. Louvado seja Deus. A sua vida quer perdoar os seus pecados, quer fazer de ti uma nova criatura para a glória de Deus. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado seja Deus. É viver o novo. Jesus lá no livro de João 3, 3, ele se expressa dizendo para Nicodemos, que era um homem religioso: falta-te algo.